Olá a todos e todas. Vamos falar hoje sobre a seriedade de uma formação, a seriedade do compromisso psicanalítico, do que significa ser psicanalista, o que precisa para chegar lá e como que a gente chega, né? Como que é esse caminho. E também vamos falar sobre a dificuldade que se tem hoje em realizar essa jornada, sendo tomados por uma aflição pelo dinheiro, pelos resultados imediatos, pela popularidade, pelos likes e assim vai. Inclusive até criei uma letra, quantos likes você tem, sobre autoestima, se chama a letra. Então, vou chamar a Raquel, que vai aparecer comigo aqui para conversarmos sobre a seriedade de uma formação. E como que você sabe se a pessoa é séria ou não? Como que você pode identificar um profissional que é sério? Porque não basta sorrir, né? Eu estive engajada há muitos anos na humanização do parto, ainda sou proprietária do Amigas do Parto, e eu lembro, todo mundo que está na humanização sabe disso. Um obstetra não tem que ser simpático para ser bom. Você não escolhe um obstetra porque ele é simpático. Todo mundo pode ser simpático. Isso qualquer um consegue fazer. Até o vendedor de coco na praia, para vender o coco. O tema nosso é seriedade de um processo analítico, né, de uma formação, o que precisa. E eu estava aqui dizendo, né, sobre que não basta ser simpático, né, que precisa para ser um bom terapeuta, e sobretudo essa formação aqui. Porque a gente teve já vários alunos, e sobretudo alunas, são sobretudo mulheres, né? E agora temos outras turmas, e aí, enfim, é um tipo de formação diferente da que tem por aí, né? Bem diferente. Sim, bem diferente. Eu acho que era importante também as pessoas conhecerem um pouco mais, né, sobre essa abordagem e saber do que se trata, né, para É, poder atuar de uma maneira é. mais transparente. Enfim, aqui essa é uma abordagem, em primeiro lugar, que utiliza o pensamento de Freud, quer dizer, utiliza o pensamento de Jung como resultado já de uma chegada, né, que tem Freud por trás, e vai além de Jung. Mas o que significa isso? Na prática, significa que você, ou psicanalista, é uma pessoa que assume sobre si, sobre a sua vida, 24 horas por dia, um processo de individuação. Na verdade, isso já é Jung. O que Montefoschi faz é trazer muito mais isso para a realidade. E isso demora um tempo. Esse é o conflito com os tempos de hoje. Isso requer um tempo, porque a nossa pessoa, nossa história pessoal, ela tem uma longa história que demora para ser transformada. Não é tão simples assim. Então isso se choca com o desejo o imediatismo na direção de dinheiro, de fama, de poder, enfim. E esse é o grande problema, né, que eu vejo, né, muitas pessoas acabam se enrolando nisso e se perdendo. Porque esse conflito inclusive, tem um conflito com, enfim, se me corrige qualquer coisa, mas tem a ver com o superego, né? Com a estrutura da sociedade que a pessoa quer atender, mas que está em conflito com os valores que ela mesma viu na análise dela, assim, no caminho dela, né? Eu acho que tá e não tá, sabe, Raquel? Por um lado, não. Eu acho que tem pessoas que querem, que não, assim, para a gente ter um trabalho interior de verdade, demora tempo. As pessoas querem fazer isso rápido, ou seja, elas não têm interesse em investir em si. Isso é um trabalho que demanda dinheiro, sim, demanda investimento. Eu falei numa outra live, assim, eu passei muitos anos fazendo isso, muitos anos me estudando, escrevendo sonhos. E é tempo, e estudando, né, para a faculdade, é tempo que não foi usado para fazer outras coisas. O que me deixa perplexa assim, perplexa para dizer uma palavra simples, né, é que todo mundo fez escolhas na vida, né? Então, se qualquer pessoa, um atleta das Olimpíadas, se ele é tão bom, é porque ele passou horas e horas treinando. E ele não estava na praça, ele não estava fazendo outras coisas. Ele estava treinando, né? Estava treinando. Uhum.
é pelo treino, pelo trabalho diário, perseverante, que você alcança resultados. E não é em um ano. Não é em um ano. É, exatamente. Mas então, quando eu falei isso, eu quis dizer o seguinte, que a pessoa entra em conflito com valores, e aí não, com essa abordagem que vai mais para dentro da pessoa, dos valores mais íntimos, mais verdadeiros dela mesma, que entra em conflito com isso, não tem como passar por cima desses valores que ela encontrou, é isso que eu quero dizer. Não tem como passar por cima disso, porque senão fica incoerente Isso, com a fica abordagem. incoerente. Mas nesse caso a gente consegue ajudar. Porque aí é o Sim. processo de relação dialética com o mundo e com as nossas necessidades. Isso faz parte do processo de individuação. A pessoa se depara com um conflito entre os valores que ela descobriu em si, né? Ou que Uhum. redescobriu em si via análise, e o mundo, com as suas demandas, os seus valores, tudo. Mas eu estou falando também que tem outras pessoas que não têm essa honestidade. Está cheio no mundo de pessoas que não são honestas. Elas querem pegar alguma coisa e revender. É uma revenda de conteúdos. E essas pessoas existem, e a gente conhece, eu conheço, as pessoas existem, estão entre nós, né? Então, Uhum. isso significa que eu quero deixar bem claro para todo mundo que está ouvindo, esse trabalho de esse tipo de formação, ela requer um investimento e uma honestidade que não são comuns. Não são comuns, né? Não é uma coisa que não é um cursinho que você faz e acabou. Eu dou um certificado depois de 2 anos da nossa formação, que é intensa, é mais intensa de outras. Eu dou Uhum. um certificado porque, por lei, a pessoa tem direito a ter um certificado. Isso se ela passou, né? Se ela fez uma boa monografia, se ela conseguiu passar pelo processo de estágio, se os pacientes permaneceram, se, enfim, foi bem na supervisão, ela termina e ela tem um certificado. Com esse certificado, ela pode atender, né? Agora, ela vai estar no básico, né? Isso para mim é o primário, tanto que a gente chamou esse curso de básico 1. A próxima etapa, que dura 1 ano, é o básico 2, que é mais clínico, mais técnico. Aí temos uma formação que eu desenvolvi, uma educação continuada que vai para o médio 1, médio 2, exatamente como na escola mesmo, e o superior 1, superior 2, cada um de 6 meses. Então tem mais 2 anos aqui, mais 1 ano de básico 2 e mais 2 anos do básico 1. Então são 5 anos para uma pessoa ter um aprofundamento. Isso se ela gosta, né? Se ela gosta. Agora, alguma coisa ela vai aprender, com certeza absoluta, porque senão eu não vou deixar a pessoa ganhar um certificado, né, nessa formação. Mas não quer dizer que ela possa dizer que ela está trabalhando vinculada ao Instituto, porque eu vejo que tem pessoas que, né, podem cometer esse erro. O Instituto, eu, Adriana Tanese Nogueira, não endosso o trabalho de ninguém, porque eu acredito, aconteceu comigo, eu acredito que cada um, como analista, tem que cavar seu próprio caminho, porque ser analista não basta ter um certificado, não é como ser um engenheiro. A engenharia é uma ciência igual para todo mundo. A psicanálise não é assim. A psicanálise é um conhecimento que vai se mesclar com a pessoa. Então, é como qualquer reação química. Quanto mais puro for o elemento, melhor será o resultado. Mas aí eu não endosso, porque eu não sei o que a pessoa está fazendo. A pessoa pode fazer, ela diz que ela fez a formação comigo, está certíssimo, isso é correto, mas eu quero deixar claro, se alguém disser que está fazendo algum trabalho junto comigo, mentira. Se está fazendo algum trabalho a partir do meu trabalho, mentira. Porque ninguém que se formou até agora tem suficiente conhecimento para desenvolver alguma coisa a partir disso, né? Porque precisaria muito mais. E se alguém pedir dinheiro, né, para projetos que estão relacionados ao Instituto ou ao meu trabalho, por favor, digam não, porque isso é sinal de que tem alguma coisa muito errada, né? Porque isso é também possível, né? Eu já ouvi, infelizmente, isso. Não temos as pessoas que estão envolvidas no Instituto, que estão trabalhando comigo, são as únicas pessoas que eu posso garantir, minimamente, porque fazem supervisão. Estão num trabalho de educação continuada, estão envolvidas, né?
E as que trabalham comigo estão na página do Quem Somos no site, mas as demais, qualquer outra pessoa, não. Se passou por mim aqui no passado, beleza, maravilha, desejo tudo de bom, que faça o caminho delas, que desenvolvam o seu pensamento, que desenvolvam as suas, né, a sua vida. Que Sim, eu, é importante falar isso, hum? né? É importante falar sobre isso. É É importante. importante, eu fico boba assim, porque eu vejo muitas pessoas me invejando, né? Eu não falo isso porque é chato. Muita gente me inveja, muita gente tenta copiar. E é um saco, porque assim, eu paguei um preço para estar aqui. Eu paguei um preço. Todo mundo gastou a vida de uma certa forma. É isso que eu falei antes, mas assim, parece que as pessoas elas ficam deslumbradas porque eu falo e parece que é fácil, mas são. Como eu estava falando antes, comecei uma análise com 44 anos atrás. E aí, querida, onde é que você estava? O que você estava fazendo? Entendeu? Se você passou o tempo fazendo outras coisas, você vai colher os frutos daquilo que você fez. Se você está arrependida, sinto muito. Eu não tenho coisas que outras pessoas têm, porque eu investi meu tempo de uma certa forma. Então, eu acho que assim, o fim da picada é a pessoa querer se dar conta que agora que ela gostar do que eu faço e tentar pegar, né, de uma forma não correta, né, não honesta, como se fosse fácil. Não é fácil, não. Demorou muitos e muitos anos, muito sacrifício, e do qual eu não tenho nenhum arrependimento. Foi as minhas escolhas. É a minha vida, é a minha escolha de vida. Eu estou precisamente no processo junguiano de individuação. Então eu vou, né? A gente vai fazendo porque é a minha necessidade. Porque eu faço a minha necessidade. Eu não faço isso para ter mais popularidade. Por isso que o Instituto não está assim, quantos likes temos? Assim, não é uma coisa. Mas tinha uma pessoa que eu quero citar, que eu não vou falar o nome, obviamente, mas assim, para dizer que tipo de pessoas existem, né? E que tipo de ambiente temos hoje, que é nojento, assim, eu acho nojento. Mas a pessoa, mais de uma vez, falou para mim, entre admirada de mim e assustada, é assim, né? Ela dizia assim: você é muito íntegra. Ué, Ué. E ela acrescentava: eu não consigo ser isso. Mas assim, como se fosse. Por quê? O que é integridade? É integridade que eu não vendo o meu trabalho por dinheiro, simplesmente. Eu não me vendo. Eu não faço lobbies. Eu não amenizo as coisas para ficar todo mundo de bem. Eu não finjo. Não finjo. É isso incomoda muito as pessoas. Se eu fosse mais assim, suave, fingindo, fazendo o jeitinho, provavelmente eu teria um monte de alunos, teria mais dinheiro e teria um bando de gente que não sabe absolutamente nada, né? E teria deslumbrando pessoas, mas isso não é ser íntegro, isso não é ser uma pessoa verdadeira. Eu não passei a minha vida inteira para ser, nunca fui isso. Nunca fui isso. Tanto é que com o conhecimento que eu tenho, que é muito maior de todos esses cursos que tem por aí, eu não tenho tantos alunos assim, porque precisa ter uma certa honestidade para estar aqui, né? Precisa ter uma certa disposição. Não se pode seguir a dois patrões. Eu sempre falei, inclusive para essa pessoa, sempre falei isso. Não tem como seguir a dois patrões. Eu sei qual é o meu patrão. O meu patrão é Deus, né? O meu si mesmo. O meu patrão é o sentido da minha vida. E eu não vejo como pode ser diferente para outras pessoas, porque é a única coisa que te dá certeza de estar vivendo uma vida de sentido. Mas as pessoas muitas vezes não têm essa. tá sem som, Adriana. Peraí. Não tô te ouvindo. Agora tô. Voltou. A pessoa pode ficar anos em terapia, gente. É isso que é verdade. Anos em terapia, anos, não digo anos, mas pode dizer, pode ficar 2, 3 anos e continuar mentindo para si mesma. Porque não é que ela me mente para mim, é que na terapia a gente vai avançando. É como que eu estava falando uma vez para Raquel. É como se você estivesse explorando uma casa, né? Então, o paciente é a casa e ele é o dono da casa.
E aí você entra na casa, porque ele te faz entrar na casa. E ele mesmo conhece só alguns pedaços da casa. Então a gente entra no salão de entrada. E a gente vai conhecendo o salão de entrada, vamos trabalhando o salão de entrada. Uma vez que essa parte é trabalhada, naturalmente vai se abrir uma porta para algum lugar. Isso vai aparecer em sonhos, vai aparecer. E aí a gente vai para outro lugar. E assim vai indo. Podemos chegar em algum quarto em que a pessoa aí para, a pessoa não quer mais trabalhar, porque aí tem, tem interesses, tem coisas que ela não quer ver. Aí para o processo analítico. Por isso que eu digo mente, porque ela aprendeu a não mentir aqui, né, nesse espaço, e aí a gente vai avançando, fica mais profundo, fica mais real, mais verdadeiro. E aí ela pode ir enrolando até inviabilizar o processo analítico. E aí não adianta, enfim, não faz mais sentido. Mas então, para dizer o quanto que é difícil, isso não é porque em qualquer trabalho real, acontece isso, né? Porque as pessoas são complicadas. E tem gente que não é honesta, simplesmente não é honesta e não quer ser, porque ela prefere o dinheiro do que qualquer outra coisa. Sim. Tem vários questionamentos que vêm à tona, né, Adriana? E assim, a pessoa, no processo, eu tô falando de mim, assim, porque, né, enfim, como um exemplo, assim, a pessoa se depara tem alguns momentos que a gente se espanta, né? Assim, que isso pode ser uma surpresa para a pessoa também, mas lidar com isso que é o que vai, Isso, como que a pessoa lida com isso é que vai fazer a diferença, né? Porque a pessoa pode agir sem saber, mas depois que ela sabe. exatamente. Perfeito, Raquel. A pessoa, às vezes, ela não sabe. Às vezes, tem pessoas que sabem, já me falaram, inclusive. Tem pessoas que não sabem, né? Porque é muito fácil a gente se enganar, ou a gente não saber, a pessoa não está consciente de si. Aí a gente vai, por isso, a gente abre um quarto, de repente se escancara uma porta, nem que a gente abre, se escancara, a gente entra. E aí pode surgir isso, pode surgir, é como se fosse, em alguns casos, é como se fosse como se chama aquele que mexe os bonecos, no teatro, aquele que mexe os bonecos, entendeu? Que está por trás da cena. Não me lembro agora. Esse. Se alguém souber, escreve aí. Às vezes o que surge finalmente, né? Isso pode demorar 1 ano, 2, sabe? É finalmente quem está o chefe da coisa, entendeu? O chefe que é a cabeça, né? A mente, a trama que está por trás. E aí a pessoa pode não querer. Não querer. Que é aquilo que a gente viu no sonho fantástico, aquele sonho, quero contar aqui, o sonho dos eletrodomésticos, que a gente viu no Médio 1, que está terminando agora, Uhum. que tinha esse paciente, né? Ele teve um sonho que a analista dele atendia no primeiro andar e no andar térreo era uma loja de eletrodomésticos que era dela. Aí, de repente, essa loja não existe mais. E acontece uma outra coisa muito boa, que eu não me lembro agora, mas eu fiquei chocada com a forma como o inconsciente apresentou essa abordagem à terapia em geral, muito comum, e à análise também, portanto, como um instrumento, como se fosse um eletrodoméstico, uma coisa que facilita a vida prática. Então, pessoa muitas vezes vai em análise, a gente também precisa disso, eu concordo, né? Precisamos disso, mas a análise não é isso. Ela faz isso, ela te dá isso, mas ao mesmo tempo te dá outras coisas. Ela vai te dando outras coisas. Não é uma terapia que vai resolver assim, fazer né? Não é uma consultoria, né? É uma consultoria, vai te dar abrir outros caminhos. E aí, nesse caso, o paciente tinha finalmente, porque depois o sonho continuava de uma forma muito legal, do sol, da lua, não sei, muitas coisas assim da luz, enfim, mas mostrando que ele tinha entendido o significado da análise, né? Mas tem pessoas que não querem entender o significado, querem ficar nos eletrodomésticos para tornar a vida delas mais fácil. Só que o que acontece? Isso funciona se você faz tipo 6 meses de análise. Comigo
uns 4 meses, assim, porque eu já vou dando outras coisas, porque aí não vai dar. Não é porque eu não quero, porque vai ser muito entediante para mim também, mas não é isso. É porque o próprio processo, quando você começa a mexer no processo interior, ele te leva, é o interior da pessoa que quer ir além. O problema é a cabecinha da pessoa, é a cabecinha que é pequena, que está ali olhando o dinheiro só, olhando quanto rápido eu tenho que resolver isso rápido, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ser alguém, eu tenho que pegar isso, pegar aquilo. É a cabeça, mas o ser da pessoa está voltado, está direcionado para um além. A maioria das pessoas. Depois tem as pessoas também que não sei que tipo de ser são. Mas Oi, Adriane. voltou, Raquel. Voltou. Tá, perdão. A internet aqui. Mas é isso, enfim. A análise te revela a você mesmo. Sim. Muitas surpresas no caminho. Muitas surpresas, sim. E um teste também de ética, que é Sem dúvida. inevitável. Um teste de veracidade, um teste de sinceridade, um teste de honestidade, enfim. É assim que é. Essa é a análise, porque não tem como não ser assim. Se a gente for assim, junguiano só, é isso. A gente vai atravessar o que precisamos atravessar. Se você não quiser, aí para o processo analítico. Mas não diga que você trabalha comigo, tá? Não diga que você trabalha comigo. Eu não tenho nada a ver com isso. Você desenvolve o teu trabalho, faz as tuas coisas, aprendeu alguma coisa aqui comigo, fico feliz. Mas não estamos fazendo nada junto. Nada. Sim. Tá bom? Tá bom. É importante deixar claro, né? Deixar claro, exatamente. Eu não quero que as pessoas falem meu nome, pelo amor de Deus, né? Assim, Isso quer dizer que as pessoas podem citar você em alguma coisa? podem Assim, citar, citar podem como... citar, mas não falar em meu nome, né? Podem Não. citar, mas assim, não. Para levar adiante isso, para fazer alguma coisa com isso, quer dizer, duas coisas. Para levar adiante disso, só muito estudo, né? Para fazer alguma coisa com isso, também precisa de bastante conhecimento, autoconhecimento, estudo. Isso daqui em 2 anos é uma inspiração, vou dizer. É uma coisa que inspira, né? Mas não transforma dentro a pessoa e não, entendeu? A pessoa deveria manter-se atualizada, manter-se na educação continuada, manter-se em análise e supervisão para poder desenvolver realmente um trabalho legal. Senão, não. Senão, é um mais ou menos, baseado no sorriso, na fala, na sedução. Porque enquanto a gente está em formação, de fato tem um calor ali do momento, do momento mesmo de estudar, de estar envolvido, né? Depois, a tendência até natural é a pessoa voltar à normalidade da vida, né? E aí Foi muito a pouco coisa... tempo, não criou um novo hábito. É muito pouco tempo, porque se você faz um bom. Enfim, vocês são adultos, né? Assim, a pessoa já tem uma história, já tem hábitos de vida. É como querer fazer uma dieta. Assim que termina o prazo, você volta igual. Porque não criou-se um hábito novo. Isso é um trabalho que ele trabalha com a psique precisa de tempo para se reestruturar, para criar um novo hábito, uma nova rotina, investimento se chama investimento libídico. Então, assim, em 2 anos, eu vejo as pessoas da formação, que é para nós, enfim. Tem algumas pessoas que ainda não atinaram direito, porque elas estão na roda viva da vida delas, né, que começaram esse ano, e não estão se dando conta da seriedade. Não são todas, né? Mas eu vejo algumas assim, e tem sempre algumas assim todo ano, que só no final do ano é que se dão conta, uai, está acontecendo alguma coisa, eu tenho que aprender alguma coisa aqui. Elas, é como se chegasse algum conteúdo de verdade para elas. Elas podem até assistir a aula, mas pega, bate e vai embora. A aula é legal, é assim, né? Motivadora, mas assim, não baixou a ficha. Imagina, em um ano. Sim. Mas é por aí, né? Assim, como você falou, depende da pessoa, né, Adriana? Depende da pessoa, veja, a gente vê. E agora, esse ano, a gente melhorou ainda mais as coisas.
temos uma tutoria, mentoria, temos as tuas aulas de revisão, enfim, a pessoa tem tudo que ela pode imaginar para facilitar a vida dela, mas também para aprender de verdade, porque de fato é um conteúdo diferente e novo. Então, então estamos melhorando a cada ano, né? Para Sim, fazer com que facilitar, né? né? Sim. Tá Que bom? bom, Tem que ir tá agora. bom. Obrigada, Adriana. Eu também. Obrigada, Raquel. Tá Um bom. abraço a todos. Tchau, Obrigada a tchau. você.